Boa noite, irmãos. Antes de a gente iniciar o nosso discurso nessa noite, me permita fazer um gracejo, né? Nós cantamos aqui, na hora que precisou de alguém que fosse buscar, lá foi buscar Barnabé, aqui foi buscar o pastor André. Mas é o homem que Deus preparou, nós cremos nisso. Então que bom que os irmãos estão aqui nessa noite, né? Queridos, o texto que eu quero conversar com os irmãos nessa noite se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 até o 21. Nós vamos, à medida que a gente vai parando, a gente vai continuando em etapas para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Senão a gente vai ler e depois eu tenho que comentar tudo novamente, tá bom? Mas eu dei um título provisório, um título que eu achei adequado para aquilo que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. E se eu fosse dar um nome, o título seria esse, olha: a paz, a segurança e a salvação só podem existir mediante o conhecimento de quem é Deus. Não há ninguém, não há nada que consiga reverter este quadro, pois sem o conhecimento de quem é Deus, o homem está totalmente arruinado. Tem vários outros textos na Bíblia que a gente poderia apoiar essa afirmação, mas eu escolhi Gênesis capítulo 3, do verso 1 a 21. Eu estou relendo um livro, uma coleção que eu comprei há muitos anos, de um teólogo irlandês, um crente, um pastor, e ele é muito pouco conhecido, Charles Mackintosh, mas ele faz uns comentários assim que é muito enriquecedor. Eu fiquei impactado com a leitura. Então o que eu vou dizer, irmãos, não é do Mackintosh, é da Palavra de Deus, mas é com inspiração num livro que eu estou relendo, é um comentário de Gênesis. Nós vamos ler do capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, porque eu quero comentar a partir do verso 7. Vou ler os antecedentes só para contextualizar. Então, o livro do Gênesis, no capítulo 3, do verso 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comeis de toda a árvore do jardim? Então disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comereis. Verso 3: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Bom, os irmãos conhecem isso de cor e salteado, mas eu quero começar a compartilhar com os irmãos a partir do verso 7. Adão e Eva estavam lá no paraíso, numa grande maravilha que Deus criou aqui na terra. Se o jardim suspenso da Babilônia, todo mundo esquece, é uma das 7 maravilhas do mundo, você imagina o jardim que Deus fez. Se o jardim da Babilônia feito por mãos humanas era uma coisa muito esplendorosa, era uma coisa que o cinema não conseguiria reproduzir. Mas a serpente foi lá, contou uma história misturando aquilo que Deus disse com aquilo que Deus não disse, e a mulher foi enganada, comeu e deu para o seu marido, também comeu também. E no verso 7 diz que então foram abertos os olhos dele, comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e os seus olhos foram abertos, e conheceram. Conheceram o quê? Os olhos foram abertos, eles viram o quê? Eles tinham olhos, eles viam natureza, eles nomeavam o jardim, nomeavam as plantas, nomeavam os animais. Conheceram o quê? Conheceram algo novo? Sim, conheceram algo novo.
Que algo novo é esse? Alcançaram a consciência. Agora eu tenho conhecimento. Conhecimento do quê? Consciência do quê? Do mal. Porque do bem eles já conheciam. Porque no jardim não havia mal para ser conhecido. Tudo era perfeito. A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito. Não existia mal. Adão e Eva não sabiam o que era mal. Era a idade da inocência. Eles tinham uma inocência nesse sentido total. Não conhecia nada de maldade. Simplesmente porque não havia mal para ser conhecido. Mas comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conheceu algo novo. O que? O mal. Mas conhecer alguma coisa do bem, não há relato nas escrituras de alguma coisa boa que eles adquiriram comendo fruto. Comeu, só recebeu o mal. Né? Perderam várias coisas. Primeiro, perdeu a inocência. Só conhecia coisas boas, só o bem, só coisas maravilhosas. Agora conheço o mal, porque os seus olhos foram abertos. Eles perderam muitas coisas. E uma das primeiras coisas que aconteceu com Adão, com o homem, é que ele se tornou um covarde. Não existia covardia. Imediatamente, logo após, não sei se alguns minutos, algumas horas, alguns dias, o homem comer do fruto do que Deus falou, não coma. Imediatamente após comer, seus olhos abriram e viram a consciência. Eles se tornaram covardes. Porque a consciência, irmãos, nada mais é do que, agora eu me conheço. Agora eu sei quem realmente eu sou. Cada um não sabia quem realmente ele era. Agora eu sei quem eu realmente sou. Sou um miserável, um cego, um pecador, um desgraçado. Perdi tudo, perdi a maravilha. E agora eu estou aqui. Se acovardou. E Deus, a Bíblia diz que Deus, todo final de tarde, se apresentava no jardim e falava: e aí, Adão, como é que foi o seu dia hoje? Que planta nova você descobriu? Que nome que você deu? O que você fala para mim? Era uma grande conversa no jardim, amistosa. E agora Deus se apresenta, quem sabe no dia seguinte, daquele período, a gente não sabe qual que é a duração desse dia. Deus se apresenta e fala: vai procurar Adão. Ué, Adão sempre estava aqui. Eu chegar, ele já vinha correndo: ô Senhor, cadê ele? Ele se acovardou. A Bíblia diz que ele se achou nu. Ele se viu nu. Ficou com medo, temeu e correu. Ficou com medo, temeu, correu e foi fugir de Deus. Se tornou um covarde. Ué, mas por que ele viu que estava nu? No jardim eles estavam nu. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, conheceu o mal, já se viu nu. E não se sentiu digno, consciência pesada, com medo. Deus falou para mim: não comi, eu comi, agora eu não quero enfrentar ele não. Foi lá, pegou algumas folhas: vou cobrir a minha nudez. A nudez não existia, não havia problema algum no Ed se era nudez ou não, irmão. Ela era da inocência, não tinha maldade, não existia mal. Fez lá umas vestes, uma roupa lá, com algumas folhas, fez a roupa e saiu correndo. Irmãos, a primeira obra do homem, logo após ele perder a sua inocência e conhecer o mal, foi fazer um ato humano. Eu preciso fazer uma roupa para mim. Eu estou nu, não posso aparecer diante de Deus assim. Então eu vou fazer uma roupa para mim poder me apresentar diante de Deus. Por esforço humano. Eu vou tentar pelas minhas próprias forças. Vou pegar uma folha, eu me cubro e me apresento diante de Deus. Mas se isso fosse suficiente, por que ele fez uma roupa, colocou e mesmo assim ele fugiu? Porque obra de mão humana, aquilo que o homem faz, qualquer ato humano em favor de se vestir de Deus, de cobrir o seu pecado, é totalmente infrutífero, não há possibilidade. Ele até fez, ele fez uma roupa, mas mesmo assim, nem ele se satisfez. Por isso ele correu-se e fugiu. Irmãos, se as roupas que o homem faz, as atitudes humanas, aquilo que a gente está tentando remediar para nos aproximar de Deus, para tentar cobrir o nosso pecado como se isso fosse possível, porque não é. Aquilo que a gente consegue fazer, fala assim: ó, agora eu não estou nu, agora eu posso ir para a igreja, agora eu posso me apresentar diante de Deus. Se fosse suficiente, seria suficiente para Adão. Não foi suficiente nem para a consciência que agora ele tinha,
que estava nu, que fez uma roupa e a roupa não foi suficiente para cobrir a sua nudez. Não posso encarar Deus com essa roupa. E fugiu. Ele se tornou um grande covarde, entre outras coisas. Mas não foi só isso. Ele perdeu muitas outras coisas. Ele perdeu a dignidade, se tornou escravo de Satanás, agora vai sofrer um monte de consequências, tinha sua consciência culpada e perdia tudo aquilo. Porque eu errei. Ele perdeu. Consciência culpada, vou fugir de Deus. Então Adão se tornou um covarde. Ocorre ter consciência de quem nós somos. Ele teve, que era um miserável pecador, nunca aproximou o homem de Deus. E não estou dizendo que não é bom que a gente tenha consciência. Temos que saber sim quem que nós somos. Que somos miseráveis pecadores, como diz o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, eu sou o culpado. É bom que nós tenhamos consciência, mas ter consciência não aproxima o homem de Deus, porque Adão teve consciência, mas não aproximou de Deus, pelo contrário, afastou, ele fugiu. Nenhum recurso humano, nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa que cubra o pecado, que cubra a nudez do homem é capaz, não satisfaz nem a consciência do homem. Por que é satisfazer a consciência? Por que é satisfazer a Deus se o próprio Adão não se convenceu que aquilo estava bom? Não, eu pus, mas não está funcionando. Estou com medo. Se acovardou. Não existia medo no jardim, agora ele tem medo, correu e fugiu e foi se esconder. Um covarde. Perdeu bastante coisa. Então esse primeiro ato humano, a primeira obra humana após sair do Éden, foi tentar remediar a situação. Estou nu, preciso me cobrir, preciso fazer alguma coisa. E tem muita gente que fala assim, eu preciso fazer alguma coisa para me apresentar, para achar que eu estou bem. Não, agora estou legal. Mas isso não satisfaz nem a consciência humana. Por que obras humanas, por que aquilo que eu posso fazer vai satisfazer a Deus se não satisfaz nem a minha consciência? Não satisfez nem a consciência de Adão. Irmãos, isso é o que faz a religião puramente humana, e está cheia delas no mundo. Não estou falando aqui da religião do Cristo, aquele que veio morrer para religar o homem com Cristo. Não é da verdadeira religião. O que a religião faz é isso, ela tenta remediar. O homem se encontra num estado desgraçado, de miséria, nu, e a religião fala assim, se você fizer assim, você fica bem diante de Deus. Se você der o dízimo, você fica bem. Se você der esmola, você fica bem. Se você for em todos os cultos, você vai ficar legal. Isso é o que a religião faz. Mas isso só engana, não satisfaz o coração do homem e muito menos se justifica diante de Deus. É por isso que Adão teve medo, porque ele perdeu tudo que ele tinha com Deus, naquela relação maravilhosa que só ele e Eva sentiram. Nenhum de nós depois dele sentiu aquela de viver no jardim, de ver aquela maravilha, os detalhes que a gente não sabe como que é. Então, ocorre ter consciência, que é o que aconteceu com ele, não aproxima o homem de Deus. Pelo contrário, a hora que veio a consciência que ele viu a besteira que ele tinha feito, ele correu para fugir. A consciência afastou o homem de Deus. Então tem uma grande diferença, irmãos, entre aquele que é um cristão hoje e aquele que não é um cristão. O verdadeiro cristão, segundo a palavra de Deus, está vestido, ele está coberto e lavado com o sangue do Cordeiro, está coberto. A diferença entre um crente e um não crente, o que não professa Cristo como Salvador, é que um está vestido e outro está nu. O crente só se apresenta para Deus, só pode se apresentar, porque se ele for coberto com as suas desculpas, com o seu jeito, ele vai coberto de folhas, e ninguém pode aparecer coberto de folhas de qualquer jeito diante de Deus. O crente só se aproxima de Deus porque, quando ele se aproxima de Deus, ele está coberto com o sangue do Cordeiro, ele tem uma veste nova. Bom, no verso de 8 a 10, irmãos, eu vou ler, diz assim: Então ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus. Se esconderam entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Verso 10.
E Adão lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. Irmãos, até o dia anterior, eu não sei quanto tempo isso era 24 horas, mas até o dia anterior, estava tudo certo com ele. No dia seguinte, o mundo desmoronou. Era uma alegria quando Deus se aproximava de Adão, na viração da tarde, todos os dias, ia conversar com ele. Como é que foi seu dia aí? Que nome de animal você deu? Você deu um nome legal, pô. Ah, chama leão. Nossa, esse se chama laranja. Que legal, que bacana. No dia seguinte ele chegou, cadê Adão? Adão estava escondido, com uma roupa feita de folhas, de plantas. Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Quando o homem se afasta de Deus, temor, covardia, parece de tudo. Adão temeu, mas ele tinha feito um vestido para si. Isso prova, irmão, que nenhum tipo de obra humana que nós fazemos é capaz de cobrir o nosso pecado diante de Deus. Ah, mas eu sou pastor. Ah, mas eu sou diácono. Mas eu dou oferta. Eu alimento 100.000 pessoas. Nenhuma obra humana é capaz de esconder o pecado do homem diante de Deus. Nenhum esforço humano. O esforço humano aqui que Adão fez não satisfez nem o seu próprio coração, nem a sua própria consciência. Por que quer satisfazer a Deus? Ele tentou dar um jeitinho, põe uma folha aqui, uma roupa aqui e está tudo certo. Não deu certo. Se fosse possível com nossos próprios esforços esconder a nossa nudez, por que ele queria com medo de se esconder de Deus? Não é possível. Nenhum esforço humano é capaz de cobrir a nossa nudez diante de Deus. Nenhuma obra humana pode ocultar a nudez diante de Deus. Ter conhecimento de si mesmo, que agora teve consciência, fiz uma besteira. Ele sabia que tinha errado, por isso que ele teve medo. O fato de ter consciência, pura e simplesmente, não aproxima o homem de Deus, pelo contrário, afasta. E não é Deus que se afasta, é o homem que se afastou de Deus. É isso que faz a religião humana. A religião humana é uma espécie de esconderijo para ocultar a nudez do homem diante de Deus. Mas adianta fugir? Não adiantaria. Porque mais cedo ou mais tarde todos nós teremos que comparecer diante de Deus. Pode se esconder por um tempo, mas a velhice chega, a morte chega e um dia o Senhor vai voltar. E não há possibilidade de esconder a nossa nudez para sempre. E Adão tentou esconder a sua nudez. Mais cedo ou mais tarde todos teremos que aparecer diante de Deus. Agora Adão conhecia a si mesmo, mas isso não é suficiente. O que importa é conhecer a Deus. Esse Adão não conhecia direito Deus. Pela minha observação, acho que ele não conhecia mesmo direito a Deus. Durante talvez centenas, não sei, milhares de anos talvez, toda final de tarde Deus aparecia, batia aquele papo com Adão. Como é que foi seu dia? O que você descobriu hoje aí? Como que estão as coisas? Parece que não foi suficiente para Adão conhecer a Deus. Ou então saberia que Deus é amor. Se ele tivesse conhecido o amor de Deus, ele não fugiria. Pô, ele me criou, eu não vou fugir. Tinha um monte de coisa que Adão não conhecia a respeito de Deus. Que o seu pecado de desobedecer a Deus trouxe a consciência e mostrou para ele que tinha muita coisa. Apesar de bater um papo todo dia com Deus na viração da tarde, diz as Escrituras, ele conhecia muito pouco de Deus. Será que ele vai me matar? O que vai acontecer? Então, nenhuma obra humana pode ocultar a nossa nudez diante de Deus. Nós podemos fazer o que quisermos diante de Deus, se o homem não for lavado e remido no sangue do Cordeiro e adquirir as vestes que Cristo preparou. O homem continua nu e continua fugindo. E às vezes parece que não. Mas vai passando o tempo, vai chegando na idade avançada. E agora? Uma hora vai ter que ter um encontro com a realidade. Obra humana não pode ocultar a nudez de ninguém diante de Deus. Verso 11 até o 20 diz assim: então disse Deus: quem que te mostrou que você estava nu? Quem foi que falou que você estava nu?
como é que você descobriu que agora você estava nu? Você sempre teve. Quem falou para você que estava nu? Adão, quem sabe lá no jardim, andava nu, mas ele nem sabia a diferença de andar nu, não estava de roupa. Era inocente, não tinha pecado, não tinha nada. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te disse para não comer? Então disse Adão: foi a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Então a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as feras e mais do que todos os animais do campo. Sobre o ventre, teu ventre andarás, do pó da terra comerá todos os dias da tua vida. Verso 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse a Adão: porquanto deste ouvido à voz da mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás, maldita é a terra por causa de você. Com dor agora você vai comer dela todos os dias. Os espinhos e os cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque delas fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Irmãos, raramente a consciência humana, essa mesma consciência que apareceu na vida de Adão, que ele não tinha consciência, raramente, para não dizer impossível, a gente vai dizer assim: Senhor, o culpado foi eu. Eu sei que não era para fazer, o Senhor falou que não era para fazer, o Senhor falou que não era para ir lá, e eu sou o culpado, eu sou o miserável, o Senhor fui eu, não foi ninguém. Raramente alguém vai dizer: fui eu. A maioria vai dizer como Adão: ah, foi a mulher. Primeiro ele disse que foi Deus, né? Eu já escutei vários comentaristas dizendo assim: ah, Adão colocou a culpa na mulher. Não, ele não colocou a culpa na mulher. O texto diz que ele colocou a culpa em Deus. Mas se ele me deu essa mulher, foi você é o culpado. Ele colocou a culpa em Deus. A mulher colocou a culpa na serpente. E Deus, na sua fala, foi lá e colocou ordem nessa bagunça. Foi a serpente. Porque você disse serpente, e fez esse pronunciamento que a gente acabou de ler. Raramente a consciência humana vai dizer: o culpado sou eu. Realmente, Senhor, eu errei. Raramente a gente vai escutar como o apóstolo Paulo escreveu no final da sua vida: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, é eu. Raramente a gente vai escutar uma palavra como essa. E Paulo só disse isso porque a essa altura do campeonato ele já tinha conhecimento de Cristo, ele já sabia dessas coisas, porque o Paulo de antes não ia falar isso aqui nunca, antes de conhecer a Cristo. Adão culpou a Deus e Eva culpou a serpente. E Deus disse que a serpente é que foi culpada. E o homem desobedeceu, a culpada foi a serpente. E essas mesmas serpentes, Satanás está até hoje, irmãos, tentando enganar pessoas. Como? Dizendo coisas que Deus não disse. É a sutileza. Deus não falou nada daquilo, mas ela falou: ah, disse Deus. Deus não tinha dito aquilo. Torceu as escrituras. De que forma? Via de regra, através da religião humana, que quer ensinar as pessoas a fazerem os seus próprios vestidos. Se você der esmola para os pobres, você vai alcançar a graça. Isso aí é vestido humano, irmão. Isso não tem a menor possibilidade de esconder a nudez do homem de Deus. As filosofias humanas, e existem aos milhares, onde as pessoas chegam num grau e falam: nossa, está quase perto da perfeição. Nenhuma filosofia humana cobre o pecado do homem. O pecado de Adão está espalhado desde então pela humanidade, e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Para voltar a ter a glória de Deus, só se vestindo de novo,
Com o quê? Com o sangue do Cordeiro. Não tem outra possibilidade. Toda tentativa humana para se justificar vai fracassar. Por mais que as filosofias, tenham muitas que são interessantes, eu gosto um pouco de filosofia, acho coisas bacanas, ela não tem a menor capacidade de tirar o nosso medo, de tirar os nossos fracassos, de não correr, querer fugir da santidade de Deus, de mostrar que nós estamos nus, cegos, perdidos diante de Deus. Nada vai conseguir. Segurança, paz, salvação, só através do conhecimento de Jesus e professar que Jesus Cristo é o único capaz de perdoar pecado e lavar pecados e cobrir os pecados. Foi necessário então, irmãos, Deus agir para se fazer conhecido para Adão. É curioso, porque por quantos dias, meses, séculos, não sei, não dá para essa contagem. Por quanto tempo Deus todo dia na viração da tarde ia trocar uma ideia, bater um papo para Adão no jardim? E aí, Adão, como é que foi seu dia hoje? Me conta aí o que você descobriu hoje. Mas Adão aparentemente não conhecia Deus direito, ele conhecia alguns aspectos de Deus. Foi necessário Deus agir para se fazer conhecido por Adão. O fato curioso é que o Éden, a natureza, as criaturas, as coisas, nada revelou para Adão lá no paraíso quem era Deus. Agora ele sabia quem talvez ele não soubesse nem realmente quem ele era, nem quem Deus era, essa grandeza toda. Deus precisou agir quando Adão cai, comendo do fruto que não era para comer. Deus precisou descer até o homem para se fazer conhecido e resgatar da miséria. E o texto diz assim: Deus chegou na viração da tarde e bateu um papo com Adão hoje lá. Chegou lá, Adão não estava no lugar costumeiro. Quem sabe por milhares de anos, todas as tardes, por meses, por centenas, eu não sei. Dava o horário, Deus aparecia, se manifestava a Adão, e Adão estava trocando uma ideia com Deus. Por muitos anos, não sei dizer quantos. Chega lá, cadê Adão? Deus fez o seu papel, chegou lá. Adão, onde você está? Deus procurou Adão e até hoje procura os Adãos. Eu coloquei os Adãos aí entre parênteses, essa palavra. Até hoje ele perguntando os perdidos e aqueles que se esconderam dele por algum motivo. E a regra é: se esconde de Deus por causa do pecado, porque o pecado não pode estar antes de Deus. Deus buscar o homem perdido, aonde está Adão? Lógico que Deus viu toda a situação, lógico que Deus sabia tudo o que tinha acontecido. Mas mesmo assim ele foi lá na viração da tarde. Adão, onde é que você está? E Adão tinha ido fugir de Deus. E Deus buscar o homem perdido é a maravilhosa graça derramada dele. Nós cantamos um hino aí da maravilhosa graça. É a graça de Cristo, é a graça de Deus buscar o homem perdido. Deus criou o homem pelo seu poder, mas Deus buscou o homem pela sua graça. Deus usou a graça para construir o homem, para fazer o homem, usou o seu poder. Eu vou fazer o homem, porque ele tem poder para isso. Mas resgatar é pela sua graça. Aquilo que Adão perdeu, comendo do fruto que não era para ele comer, agora começa a ter chance de estar recuperado. E aquilo que ele perdeu, a alegria, a paz, o bate-papo com Cristo. Irmãos, imagina uma cena do pensamento humano, num jardim que nós não sabemos contar o quão maravilhoso ele é. Não era frio, não era calor, um ambiente maravilhoso, não tinha planta doentes, animais perfeitos. Mas num ambiente desse, um papo toda a viração da tarde com Deus. Ele perdeu muita coisa, Adão e Eva perderam muito, e nós por consequência. Agora tem chance de ser recuperado. O que? Aquele antigo parece aquela coisa? Não. Mas recuperar o que? A alegria, a paz, a segurança que ele havia perdido. Ele estava medroso, temeroso, fugiu e falou: que besteira que eu fiz, e agora? Vou correr, me esconder de Deus. Se ele me ver, tomara que ele não me ache. A consciência humana trouxe ao homem o conhecimento do erro e do pecado.
e o conhecimento do erro do pecado afasta o homem de Deus. O primeiro homem da Bíblia, Adão, o pecado afastou o homem de Deus. É isso que o pecado faz até hoje, afasta o homem de Deus. O fato dele ter consciência, mas ele tinha consciência, mas a consciência por si só ela não é capaz de trazer paz e segurança ao homem. Se fosse capaz, teria voltado para ele, não voltou, e a coisa foi se agravando. E Deus teve que procurar lá, Adão, onde você está, Adão? Fala as minhas, não das escrituras. Até de você se esconder, cara. Você pode, quando você quiser, eu estou vendo onde você está. Vem, volta aqui, vamos conversar. A consciência e o conhecimento humano afastam o homem de Deus, mas o conhecimento de Deus traz paz, tranquilidade e aniquila o medo. E Deus se revela ao homem pela sua infinita graça. Todos deveriam conhecê-lo pela sua graça, mas um dia conhecerão alguns pela sua graça. E aqueles que não foram conhecidos por Deus pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, um dia vão conhecê-lo pelo seu juízo. Então Adão está lá perdido, fugindo de Deus, com uma roupa feita de folhas. Não adiantou, mesmo assim ele fugiu. Deus falou: onde você estava? O que aconteceu? Deus faz aquela série de pronunciamento. Bom, é esse cara, eu falei para você na linguagem de hoje dos jovens, que ia dar ruim. Vai dar. Agora vai acontecer isso, ó. Agora a mulher vai ter dor de parto. Irmãos, é inferência minha. Talvez, não sei se Eva teve filhos antes sem dor de parto, mas a dor de parto não é uma coisa normal. Não era para ter dor de parto. Tudo bem, vou resgatar, mas agora vai acontecer isso. Agora a tua idade, que era para ser eterna, agora vai ter duração. No verso 21, diz assim, irmãos: Então fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Mas por que será que Deus fez túnica de pele? Deus podia falar assim: tudo bem, já que você fez uma roupa aí de folha, fica com essa mesmo. Por que a roupa de plantas, folhas não serviu? E Deus foi lá, teve que matar um animal, imolar, quem sabe um cordeiro, não sei que animal, e fazer roupas de pele. Por quê? Pela mesma razão que lá na frente, quando Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, tinham que ofertar sacrifício ao Senhor, o Senhor aceitou um e não aceitou outro. Não aceitou o sacrifício de Caim, por quê? Porque ele foi lá, pegou os frutos da terra, isso aqui pega aqui, está aqui, é facinho, não tem morte, não tem problema nenhum. Deus não aceitou o sacrifício de Caim, mas aceitou o sacrifício de Abel. O que Abel fez? Foi lá, pegou um cordeiro, matou um cordeiro, um pequeno animal, não sei dizer, imolou o animal. Senhor, vou te ofertando ao Senhor. Por que o fruto da terra não servia? Porque não havia trabalho nenhum para Caim, não havia trabalho nenhum para Adão ir lá ofertar uma folha de planta para se cobrir. Não teve sacrifício de ninguém, não houve sacrifício nenhum. Era necessário que houvesse sacrifício. E aqui já apontava que teria que haver sacrifício, derramamento de sangue. Para Adão foi só para cobrir o pecado, para não mostrar tudo. No nosso caso, o sacrifício de Cristo perfeito na cruz, onde agora nós somos totalmente lavados. Adão não foi lavado. Adão estava com umas vestes para se apresentar mais ou menos bem diante de Deus, mas ele não estava assim lavado. O derramamento de sangue lá na cruz do Calvário é o que nos lava, é o que nos cobre de toda a imperfeição e de todo o pecado. Verso 21, então, a roupa que Adão fez não servia. Irmãos, é isso que faz a religião. Não a religião do Cristo, a religião pura e verdadeira. Essa que é o religar, aquele que liga o homem com Deus. Essa é a religião pura, é a religião de Deus. Mas as religiões humanas fazem isso. Se você dá uma esmolinha aí, a roupa vai ficar bonitinha, hein? Se você fizer isso, se você fazer penitência, se você fizer, e mesmo nas igrejas evangélicas, quantas outras igrejas também não.
Vamos colocar os cristãos, alguns ditos pelo menos, no meio dessa conversa. Não, pois faz uma roupa de folha que já serve. Não serve. Deus deixou bem claro que para perdoar pecado, para cobrir do pecado, foi necessário derramar sangue de uma vítima inocente, que ele pegou lá do Éden. Quem sabe uma ovelhinha quietinha lá de boa. Não há nada, nenhuma possibilidade de que qualquer coisa que façamos vai pagar o preço dos nossos pecados. Irmãos, tem um cidadão que chama Jeff Bezos, é um dos homens mais ricos do mundo. Tem uma briga entre três, cada hora é um eu sou mais. É um dos mais ricos do mundo. Se ele der toda a sua fortuna para o pobre, não cobre o pecado dele. A única coisa que cobre o pecado, que perdoa o pecado, é o sangue do Cordeiro, simbolizado aqui, e que se manifestou em Cristo lá na frente, de uma vez por todas. Agora não precisa mais sacrificar animal. Cristo já fez o sacrifício eterno por nós. A roupa que Adão fez não servia. Deus precisou fazer outra roupa. Roupa de folha não serve. Roupa de coisa que a natureza dá, não tem sacrifício nenhum, não serve. Foi necessário haver sacrifício. Então, nós somos que nem Adão. Às vezes a gente é tentado a achar que nós temos uma consciência. Nossa, como aqueles caras faziam isso lá do passado? Nossa, como eles eram ruins. Nossa, aqueles homens eram tão ruins. Irmão, nós somos igualzinhos. Eu vou dizer uma coisa. Pelo nível de conhecimento do tempo que a gente já conhece a Cristo, nós deveríamos ser melhores. Mas eu acho que nós somos piores. Pelo menos eles têm a desculpa que não conheciam tanto assim a Deus. Pelo menos de ouvir falar. Nós somos que nem Adão. Nós vamos só ter paz, irmão, segurança e alegria quando conhecemos realmente a Deus. Conhecer a Deus. Ter consciência do pecado, consciência do erro, como muita gente diz, não, mas eu tenho consciência, eu sei que eu estou errado. E daí? Isso não muda nada. A gente ter consciência de que tem pecado, que tem erro, não nos purifica do pecado. O que cobre o seu pecado é o sangue de um animal imolado, no caso de Adão e de Eva, e no nosso caso, do sangue do Cordeiro vivo de Deus, para nos lavar e remir todo o pecado. Vestes feitas sem esforço humano não serve. Pega a folha lá e... É por isso que não deu certo. Deus não aceitou de Adão e não aceitou de Caim, filho de Adão. Não, fez igual o pai. Vou pôr só ofertar um sacrifício da terra aqui mesmo. Eu pego lá e levo. Leva para a igreja assim mesmo. Foi necessário haver derramamento de sangue para que o pecado fosse coberto. Vestes feitas por esforço humano não servem, irmão. Filosofia, eu até gosto, mas não serve para cobrir o pecado. Ir para a igreja, legal, bacana, maravilha. Só ir para a igreja não serve para cobrir o pecado. A única coisa que cobre o pecado é o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Teve que, como exemplo, lá no passado, nesse momento, um animal ser imolado para pagar o preço do sacrifício de sangue que foi consumado de uma vez por todas com Cristo na cruz. De uma vez por todas. O pecado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, irmãos, o que resolve não é ir na igreja, não é dar dízimo, não é dar oferta, não é ser bonzinho, não é fazer boas ações, embora tudo isso seja louvável e devemos fazer. E tem muita gente que faz, ainda bem que faz. Mas Deus não nos deixa mover. Ele deu oferta para um pobre, agora eu vou ter que salvar ele. Não, a conversa aqui é outra. Para perdoar pecados tem que haver derramamento de sangue. Tem que ser através do sangue do Cordeiro e pronto. Ou Deus não tinha um grande apreço por Adão, aquele que ele mesmo construiu com as suas próprias mãos, pela palavra do seu poder? Lógico que tinha. Mas ele também tem por nós igual. Mas nem por isso nós estamos isentos de ter que ser lavado e pôr as vestes do Cordeiro sobre nós. E a roupa que Deus faz é diferente da roupa que as religiões e as filosofias fazem. As religiões dizem assim, não, pode pegar a folha de erva aí que está tudo certo, se cobriu está bem. Se cobriu ninguém vê, se é com folha, com pano ou com pele de animal, ninguém vai ver se a sua nudez está coberta. Não, a Bíblia é muito clara.
teve que haver derramamento de sangue, simbolizando o Cristo lá na frente, que também ia derramar o seu sangue de uma vez por todas. E agora com Cristo não precisa mais matar animal. O sacrifício já foi feito de uma vez por todas para a eternidade. Portanto, irmãos, o que resolve é conhecer a Deus e obedecer. O que resolve não é as religiões humanas. O que resolve não é por qualquer roupa que ele se apresentar diante de Deus. Deus não se demove, não se comove com ninguém que tem dinheiro, que é bonito, que prega, que canta. E quando Deus olha assim, está nuzão. Ih, folha de figueira, não serve. Deus não se comove, irmão. Essa história Deus já conhece de tempo. Ele já sabia de antes de Adão, e aí ele já viu essa história. O que comove e o que move Deus a trabalhar pelo seu povo é ele olhar para isso assim, não, ali tem é pecador sim, nós somos pecadores, mas ele foi lavado com o sangue de cordeiro. Deus olha para a gente através do sangue e vê a gente puro, porque é o sangue de Cristo que foi lá derramado por nós. A roupa que Deus fez é diferente. O que Adão quis fazer e o que seu filho Caim, lá no seu descendente Caim, quis fazer lá na frente, é se cobrir dos seus próprios pecados com obras das suas mãos. Eu vou fazer uma roupa. Roupa que nós fazemos para cobrir pecado não cobre pecado. Aqui Deus diz que Deus foi lá e cozeu e fez, matou animal. Essa sim. Portanto, irmãos, o que resolve é conhecer a Deus. Ah, mas isso é ter consciência, não é bom? É maravilhoso ter consciência. Paulo tinha, miserável homem que sou. E um parênteses, né, irmão? Se o apóstolo Paulo, se eu fosse ter um dos ídolos humanos para mim na Bíblia, é Paulo. Eu adoro Paulo. Um ser humano fantástico, cheio de problemas que nem eu, mas um iluminado pelo Espírito. Se ele falou que era um miserável pecador, se for me comparar com o Paulo, eu fico miserável pecador elevado à quinta potência, décima, sei lá quanto. O que resolve, irmãos, é conhecer a Deus. Só ter consciência que a gente é pecador, o que resolve é ter consciência que só Deus, só o Cordeiro de Deus que foi imaculado, que só a roupa que Deus dá, é que é capaz de cobrir o nosso pecado de uma vez por todas. Portanto, irmãos, quem precisa de alegria, quem precisa de paz, de esperança, de salvação, e não está conseguindo, e aqui não é julgamento, é só uma proposta. Talvez essas roupas foram feitas de folha, você mesmo está fazendo, sua própria justiça. Eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa boa, eu dou oferta, eu dizimo, eu dou cesta básica, eu ajudo meu vizinho, olha, eu vou na igreja, eu faço. Que bom! Mas sem estar lavado pelo sangue do Cordeiro, não há justificativa diante de Deus. Deus deixou bem claro aqui. Irmãos, há pessoas que frequentam a igreja cristã, gostam da igreja, querem alcançar as bênçãos através do seu próprio esforço. Não, eu faço meu esforço, mas não vem falar do meu pecado. Do meu pecado deixa que eu cubro eu. Deixa que eu pego minhas próprias folhas e faço uma roupa para mim. Não mexe com isso não. Não funciona, irmão. O crente, para estar completo, precisa estar com as vestes feitas por Deus. Tá? Então, queridos, eu quero dizer a todos os irmãos, com essa minha palavra, eu estou finalizando, que todos podemos conhecer a Deus e se usufruir do seu grande amor, desfrutar de uma vida de paz, de segurança e prosperidade. Aquela que Adão perdeu, mas os textos nos indicam que ele voltou a ter. Podemos ter esperança e salvação, que só Deus tem para dar. Não há esforço humano algum que nós façamos, não há nenhuma obra que façamos, não é tempo de casa, tempo de igreja, quanto eu dizimo, como que eu faço, não é ficar o dia inteiro na igreja, isso não adianta, embora seja muito bom que se faça. Que nós tenhamos consciência, e a nossa consciência veio na humanidade a partir desse episódio. Que Adão não tinha essa consciência, era estado de pureza total. A consciência de quem nós realmente somos, medrosos, pecadores, pisei na bola com o Senhor. O Senhor falou para não fazer isso, falou para não comer daquele fruto, a gente vai lá e come. A única possibilidade que temos, nunca mudou e já vai mudar, é estar cobertos pelo sangue do animal que foi
imaculado no caso de Adão, e no nosso caso do Cordeiro de Deus, que foi imaculado uma vez por todas, derramando o seu sangue, cobrindo o nosso pecado, porque nós somos seres pecadores, irmãos. Como dizia um professor no seminário, irmãos, eu não sou um pecadorzão, vagabundo, pecadorzão, que faz um monte de besteira, eu não sou, mas infelizmente eu tenho um pouco de pecado, irmãos. Infelizmente eu sou pecador, eu não consigo desvencilhar disso. Esse pecado, só quem pode cobrir é o Senhor Jesus, o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, coberto pelo sangue. É o sangue de Cristo que perdoa todo tipo de pecado, que cobre e apaga todo tipo de pecado. Então, irmãos, eu quero deixar para os irmãos essa palavra, que nós tenhamos consciência que precisamos de Deus, consciência como Adão teve, como o primeiro homem, que nós tenhamos, como o apóstolo Paulo teve muitas vezes, miserável homem que sou, e não tentar colocar diante de Deus, porque da igreja é fácil, irmão, botar uma roupa aqui, todo mundo fala assim, nossa, esse irmão é uma bênção, é fácil, mas que nós tenhamos realmente convicção que o sacrifício que Cristo fez no dia na cruz do Calvário, para nos cobrir definitivamente de todo o pecado, pela morte de um cordeiro. O ato foi semelhante, e em Cristo é perfeito. Que nós possamos estar diante de Deus, e Deus quando falar assim, ô Daniel, onde você está? Senhor, eu estou aqui. Tá, eu sei que você está aqui. Estou te vendo, não adianta fugir de Deus. E que nós possamos ter consciência de quem somos, porque essa consciência foi trazida lá no Éden, consciência de quem somos, e muito mais do que consciência, porque só ter consciência não adianta. Que nós possamos realmente estar cobertos pelo sangue de Cristo, sabendo quem somos, que somos pecadores e que precisamos fazer da nossa vida o melhor possível. Então eu quero dizer a todos que conhecer simplesmente a Deus e vir na igreja não está dizendo muita coisa. Tem muita gente frequentadora de igreja e se cobrindo com seus próprios vestidos, que nós tenhamos essa consciência diante de Deus, não só essa consciência que foi começada lá em Adão, de saber quem somos, mas saber que precisamos de Deus, e sabemos que é Deus que nos buscou, é Ele que derramou o seu sangue precioso para cobrir todos os nossos pecados. Então, é isso que eu queria dizer para os irmãos, que a paz, a segurança e a salvação só podem existir e coexistir mediante o conhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. Eu tenho consciência de quem eu sou e também sei quem Deus é, e eu preciso dele para toda a eternidade, e não há nada que ninguém consiga fazer para reverter esse quadro, pois sem o conhecimento de Deus o homem está arruinado, e nós que já fomos salvos e remidos pelo sangue de Cristo podemos nos sentir em paz e em segurança nesse momento. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Amém.